Fala pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. Você já parou para pensar em quantas informações suas estão espalhadas pela internet? Fotos, currículos, posts em redes sociais. E agora existe uma nova questão. O que acontece quando essas informações começam a ser usadas por sistemas de inteligência artificial? Se um dado está público, uma empresa pode simplesmente pegar e usar para treinar uma IA? E quando somos nós mesmos que colocamos documentos, planilhas ou informações pessoais nessas ferramentas? Bom, a LGPD completou 8 anos nesse mês. Só que desde que a lei foi criada, a tecnologia já mudou bastante. Então a pergunta é, os nossos dados continuam protegidos nesse novo cenário? É sobre isso que a gente fala hoje. E você também vai conferir. Bill Gates lista profissões em risco por causa de inteligência artificial, vaza celular da Xiaomi que vai desafiar a Samsung e Rockstar quebra o silêncio sobre os vazamentos de GTA 6. Eu sou Marcelo Fischer e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. A Lei Geral de Proteção de Dados completou 8 anos em meio a uma realidade bem diferente daquela de 2018, principalmente por causa do avanço da inteligência artificial. Para entender o que muda na prática para essas pessoas, a Fernanda Santos conversou com Carlos Lima, que é sócio do Faila Lima Riva Advogados. Eles falaram sobre o uso de dados em ferramentas de IA, informações públicas na internet, responsabilidade das empresas e os direitos de quem teve os seus dados coletados ou utilizados. Confere aí a entrevista. Bom, Carlos, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque a LGPD foi publicada em 2018. E de lá para cá, a forma como a gente produz, compartilha e usa dados mudou bastante, principalmente com a popularização da inteligência artificial. E aí eu queria saber, 8 anos depois, a LGPD envelheceu também? Ela consegue proteger nossos dados nesse novo cenário? Ou a tecnologia avançou mais rápido do que a legislação? Eu acho que você começou com uma pergunta bem pertinente, E acho que todo mundo tem essa dúvida, Eu acho que nos últimos 8 anos a tecnologia avançou muito, E 8 anos atrás não se falava muito, em IA generativa, Inteligência artificial é um conceito mais antigo, mas a gente começou a falar mais de IA com a popularização da IA generativa e esses modelos de linguagem que se popularizaram, Como ChatGPT, Gemini, Claude. Eu costumo dizer que a LGPD ela envelheceu bem, tá? E ela envelheceu bem por um motivo. Ela é uma lei muito principiológica, então ela trabalha por princípios, e ela não foi discutida e redigida olhando para a tecnologia da época. Ela foi redigida e pensada justamente para ir se adaptando com os avanços tecnológicos, com o avanço da sociedade, Então, por ela ser principiológica, e também por ela ter a intenção de se aplicar em diferentes contextos a diferentes empresas com diferentes níveis de risco e de complexidade, ela envelheceu bem. Isso não significa que as competências da ANPD, que a gente pode falar um pouquinho, que é a agência responsável aí pelo enforcement, por fazer valer a LGPD, isso não tenha mudado, O cenário regulatório tem mudado bastante, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, é uma lei que envelheceu bem por uma opção lá atrás, do legislador, quando foi discutir a lei, de não fazer uma lei cravada numa tecnologia ou num recorte histórico e social da época, tá? Por isso que hoje ela consegue dialogar com a realidade da inteligência artificial. E quando a gente fala em inteligência artificial e privacidade, muita gente pensa nas informações que ela mesma coloca em um chatbot, num sistema. Mas eu queria entender, uma pessoa precisa necessariamente entregar um dado diretamente para que ele seja utilizado por sistemas de inteligência artificial e de que outras maneiras nossas informações podem chegar a esse sistema sem que a gente perceba? Acho que tem um pouco de confusão, no sentido de em que medida o tema da privacidade, da proteção de dados se relaciona com inteligência artificial,
né? Eu acho que é um primeiro ponto que a gente pode tentar ajudar a esclarecer aqui, né? A LGPD, ela veio tratar e ela tinha uma preocupação muito clara, que era proteger os nossos dados pessoais, né? O que aconteceu? Com a evolução tecnológica, com os avanços das tecnologias de captura e de processamento de um grande volume de dados, né? A gente está falando de data lake, data mining, todas essas tecnologias mais modernas que viabilizaram a coleta e o processamento de um grande volume de dados, as empresas passaram a usar de maneira mais intensiva dados em geral, não só dados pessoais, tá? Dados em geral para o quê? Para tomada de decisão mais estratégica, para alimentar os times de inteligência comercial e tomar decisões de negócio mais bem acertadas, a partir da coleta e do uso desses dados, tá? E com um reconhecimento, né, de que o cenário mudou, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, reconheceu-se a necessidade de se discutir e de se implementar novas leis gerais de proteção de dados pessoais. Na Europa, pouquinho antes lá de 2018, 2016, a gente teve a promulgação do GDPR, né, o Regulamento de Dados Pessoais Europeu, que influenciou a discussão e a promulgação de novas leis gerais de proteção de dados ao redor do mundo, e a LGPD é um pouco fruto disso, tá? Quando a gente pensa, então, na preocupação da LGPD, o conceito é esse: a preocupação com os nossos dados pessoais e como eles são olhados, coletados e usados pelas empresas. Essa é a preocupação da LGPD. A inteligência artificial é um novo contexto. O que ela traz? Ela traz uma tecnologia que, ao contrário do que a gente imagina, né? A gente pensa que ela tem capacidade de raciocínio, que ela pensa como um ser humano simulado, artificial. Não é. É uma ferramenta estatística de processamento de dados que vai ficando melhor a partir do momento em que ela é treinada, ela recebe mais dados e ela traz os outputs, os resultados, por aproximação estatística, tá? Isso é uma ferramenta de inteligência artificial. E aí ela pode ser alimentada com dados que são pessoais e com dados que não são pessoais, dados que não identificam uma pessoa, tá? Mas tem muita inter-relação. Hoje as empresas costumam, né, usar ferramentas de inteligência artificial para automação de processo, ganho de escala, ganho de eficiência. E nessa interação com o IA, os dados pessoais podem aparecer. Quando eu faço uma pergunta, quando eu insiro um dado pessoal dentro de um prompt, quando na resposta que vem da ferramenta tem dados que podem identificar uma pessoa, ou quando a ferramenta, ao consultar suas bases de dados, também se vale de dados pessoais para trazer o resultado que eu pedi, tá? Então, as ferramentas de inteligência artificial, elas podem sim se valer de dados pessoais, e aí o que acontece, que eu costumo dizer, é que muitas empresas nem resolveram a parte de governança de dados pessoais e já estão entrando na seara da inteligência artificial, né? Então, é um problema interrelacionado que puxa a necessidade da governança de dados antes para a gente começar a falar de governança de IA. E no fim do dia, o que a gente vai entender é que são temas muito interconectados, né? Quando a gente pensa num desenho de governança de privacidade de dados pessoais e a gente pensa num desenho de governança de IA, a gente vai ver que tem muita semelhança nos mecanismos de controle, na estruturação dos processos, etc. Além da empresa, tem muitos colaboradores das empresas que usam de forma independente, né? Sem autorização, então colocando os dados ali, né? Ele por ele mesmo, então tem um risco muito grande, né? Desses dados sensíveis da empresa. É o que a gente chama de shadow AI ali. É aquela inteligência artificial que está sendo utilizada e a gente não conhece. A gente chamava de shadow IT quando eu tinha sistemas antigos, bases de dados antigas. Agora eu tenho shadow AI. Ah, não, aqui na empresa não pode. Mas a pessoa está no seu celular ali, ela manda um arquivo para o Gmail dela, processa lá e traz. E a preocupação que as empresas têm, né, que a gente tem hoje eu preciso, de alguma forma, governar o uso das ferramentas de inteligência artificial, né? Então, eu preciso conhecer o que meus colaboradores estão usando, né? E por isso que monitoramento de ambiente e criação de cultura, né? O pessoal fala muito de literacia de IA. O pessoal começar a entender os riscos e os benefícios do uso das ferramentas de IA. Além disso, né, hoje existe uma quantidade
enorme de informações nossas, das pessoas, publicamente, desde foto, texto, tem perfis profissionais, tem publicação nas redes sociais. O fato de uma informação ela estar pública significa que uma empresa pode coletá-la e utilizar, por exemplo, treinar ou aprimorar uma inteligência artificial. Esses dados continuam protegidos pela LGPD. A empresa precisa de uma autorização para fazer isso, sendo que essas informações estão públicas. Existe uma confusão muito comum que é se a informação, se o dado, o documento está na internet, ele é livre para ser utilizado para qualquer finalidade, tá? E não é isso, tá? O fato de uma informação estar na internet, de um documento, uma foto, ou dela poder ser acessada, dela ser acessível, não significa que eu possa usar aquela informação para uma finalidade completamente diferente para a qual ela apareceu na internet. Tá? Então, essas informações, se elas são consideradas dados pessoais, né, e dado pessoal é tudo aquilo que identifica, torna alguém identificável, uma foto, seu perfil no LinkedIn ou em outra rede social, uma informação pública ali numa página do Google, tudo isso pode ser considerado dado pessoal se me identifica, se te identifica, identifica qualquer pessoa física, tá? O fato de estar lá, então, não significa que é uma informação livre, né? Esse fenômeno da gente raspar informações da internet, a gente chama de scrapping, né? É web scrapping, que você fica ali tentando construir perfis em cima de informações que estão publicamente disponíveis, e isso é uma prática que precisa ser avaliada à luz dos princípios da LGPD, à luz da finalidade de uso desse dado, tá? Mas o recado é muito simples e direto, assim, não é porque a informação está na internet que ela pode ser livremente utilizada. LGPD ainda se aplica, que a gente está falando de dado pessoal, tá? Então, muito cuidado na hora de autorizar ou permitir o uso dessas informações disponíveis, tá? Falando ali dos colaboradores que colocam dados de planilha, sei lá, informações de currículo de pessoas, quem fica responsável, né? Caso aconteça alguma coisa, vazem os dados, quem que fica responsável? É a empresa? É a pessoa física ali que fez o negócio ou é a plataforma? O que acontece, né? Primeiro, assim, para a gente evitar que isso aconteça, de novo, a gente tem que falar de governança, né? Você dá uma ferramenta tão poderosa como é uma ferramenta de IA para um colaborador utilizar, isso tem que vir acompanhado de treinamento, tem que vir acompanhado de uma política, de instruções muito claras por parte da empresa, tá? Caso ocorra o uso inadequado disso e haja, por exemplo, o uso indevido de um dado pessoal de terceiro, né, que é o fato que você trouxe aqui, falando de uma eventual responsabilização. A princípio, quem é responsável por governar o uso dessas ferramentas é a empresa, tá? Então, por isso que a gente fala da necessidade de ter uma governança de privacidade, de dados pessoais, ter uma governança de IA, porque quem está na ponta da responsabilidade é a empresa, tá? Então, é ela que responderia perante a NPD, perante um terceiro que seja, que sofra um dano, que sofra um prejuízo, seria a empresa. Que essa empresa tenha uma governança, tenha uma política, tenha mecanismos de controle, tudo isso, pelo menos perante a NPD, serve para atenuar a exposição e o risco que ela tem, né? Ontem eu participei, por exemplo, do terceiro encontro de encarregados da NPD lá em Brasília, né? E muito se discutiu sobre inteligência artificial, sobre ECA digital e sobre cibersegurança, né? E os riscos e como deve ser feita essa interlocução quando tem um incidente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E o recado ali da autoridade comunique o incidente quando ele tiver um potencial de gravidade para o titular e para a autoridade, porque a autoridade tem demonstrado uma postura muito parceira, no sentido de investigar conjuntamente, entender o que aconteceu, e aí a gente tem dois cenários. Uma empresa que foi diligente, que tinha os mecanismos de controle e sofreu, por exemplo, um ataque cibernético, né, ela é vítima também, né? E se ela tinha toda uma diligência, uma governança adequada, muito provavelmente ela não vai sofrer uma grande sanção, vai sofrer uma advertência e eventualmente vai aprimorar um ou outro mecanismo de controle. Se ela não tem essa governança adequada, não tem esses mecanismos de controle, ela faz essa comunicação, óbvio que ela vai estar exposta a um risco de sanção, de problemas maiores, tá? E com relação à responsabilização, ainda que a empresa seja responsável da porta para fora,
e houve uma má conduta, se houve ali uma imprudência, uma imperícia, uma violação da política interna de uso da ferramenta por parte do colaborador, o colaborador pode eventualmente sofrer uma sanção no âmbito do contrato de trabalho, sofrer uma advertência, um desligamento, né? Isso pode ter reflexos para ele também, caso seja um uso que ele fez de maneira inadvertida ou contrário às políticas de uso publicadas e divulgadas pela empresa. Quando a LGPD ela fala que a gente pode pedir a exclusão de determinados dados, o que isso significa, né? A empresa realmente precisa apagar tudo ou existem situações que elas podem continuar guardando certas informações? A LGPD ela partiu de um princípio que parece complicado quando a gente fala, mas ele é muito didático, que é o princípio da autodeterminação informativa. O que isso significa, Fernanda? Que nós, pessoas físicas, passamos a ter controle sobre o uso dos nossos dados pessoais, tá? Então, eu preciso saber, e eu tenho o direito de saber quais dados estão sendo armazenados e usados por aquela empresa e, em determinadas situações, eu posso solicitar confirmação dos dados que estão sendo tratados, eu posso solicitar transferência dos meus dados para um outro prestador de serviço, e em alguns casos eu posso solicitar exclusão ou eliminação dos meus dados, tá? Então, sim, com base nesse princípio de que nós estamos agora no controle das nossas informações pessoais, um titular ele pode entrar em contato com o encarregado, né, o DPO, que a gente chama, o Data Protection Officer, pedindo que os determinados dados pessoais dele sejam excluídos da base de dados daquela empresa. Esse direito do titular, da pessoa física, ele é absoluto? Ele sempre precisa ser acatado pela empresa? Não, não é sempre que ele precisa ser acatado pela empresa. Vou te dar um exemplo aqui muito claro. Imagina que eu seja um ex-colaborador de uma empresa e eu quero e mando um pedido genérico. Eu quero que você delete todos os meus dados pessoais porque eu fui desligado no último mês. Então, tudo que você tem aí, eu quero que você desligue. E você delete e eu não apareça mais nos sistemas da empresa. A empresa pode responder no seguinte sentido: olha, alguns dados eu vou deletar e outros eu vou manter. Porque eu preciso cumprir obrigações regulatórias, ou obrigações legais, por exemplo, perante o Ministério do Trabalho, eu posso ter alguma obrigação fiscal que eu tenho que manter aqui o seu dado, e, eventualmente, a empresa pode querer manter algumas informações para se defender numa reclamação trabalhista, caso eu apresente uma ação judicial questionando algo feito durante o meu contrato de trabalho. Então, a empresa ela pode ter uma justificativa legítima para não aceitar o pedido de exclusão total dos dados pessoais, tá? Da pessoa física. Depois de 8 anos, você acha que as empresas elas aprenderam a tratar essa questão da proteção de dados como parte do negócio, ou a gente ainda encontra muita adequação que existe ali no documento, mas não funciona na prática? E as empresas, elas temem a descumprir a LGPD? As multas são suficientes para mudar esse comportamento? Nesse ponto que você trouxe, com relação a nível de maturidade, o que a gente enxerga aqui no dia a dia, ajudando aqui algumas empresas a se adequarem, né? Muitas empresas avançaram e avançaram substancialmente na construção de uma governança de dados pessoais, tá? Algumas se preocupam mais no que eu chamo de governança formal ou na criação de políticas e processos, tá? E outras já conseguiram internalizar isso como um elemento central do negócio, tá? Então, especialmente empresas de tecnologia muito centradas em dados, elas começaram a entender que elas precisam pensar em proteção de privacidade de dados pessoais desde a concepção do produto ou da solução. Porque se lá na frente isso for contrário a alguma regra ou princípio da LGPD, todo aquele esforço e investimento vai para o buraco, né? E ela perde valor numa rodada de investimento, então não faz sentido não pensar nisso, tá? Empresas mais intensivas em dados ou em setores mais regulados, por exemplo, sempre falo do setor financeiro. O setor financeiro já tem uma regulação de cyber, de protocolos de troca de informação muito estabelecida por regulações setoriais, né? Já o setor de saúde, apesar dele ser muito intensivo em dados pessoais e tratar dados sensíveis de saúde, por exemplo, ele não é tão regulado na parte de dados e informações. Então, é um setor altamente exposto e que não tem a mesma regulação setorial do setor financeiro. Então, é um setor que ainda precisa caminhar bastante, tá?
E aí, o que aconteceu recentemente, né? As empresas ainda nesse processo de amadurecimento da governança de dados pessoais estão tendo que lidar com governança de IA, tá? E sem resolver de maneira ainda satisfatória a governança de dados, já estão lidando com a governança de IA, né? E o que eu tenho percebido, né? E o que eu acho que pode ser uma formulação que eventualmente vai funcionar, é a gente parar de olhar a governança de dados pessoais, a governança de privacidade de maneira separada da governança de IA, e isso separado da governança de cibersegurança e de riscos cibernéticos que a empresa sofre. Tudo isso, na verdade, hoje em dia, parece estar interconectado, tá? E a gente precisa começar a falar de governança de tecnologia, de governança de risco, de governança digital, tá? Isso me parece que é um approach um pouco mais condizente com o que a gente tem enfrentado. A própria NPD, se a gente pega a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela nasceu ali muito focada no enforcement da LGPD, né? Depois ela foi ganhando competências, ela ganhou competência para fiscalizar a aplicação do ECA digital e se fortaleceu. Ela virou uma agência reguladora propriamente dita, também se fortaleceu. Ela está sendo considerada, né, e provavelmente será, um órgão fundamental também no enforcement do marco brasileiro que vai regular a inteligência artificial, né? Então, a NPD tem se colocado e tem se tornado, né, a nossa infraestrutura regulatória da economia digital aqui no Brasil. Vai ser uma super agência, né? E ela conseguiu chegar nesse status de maneira muito rápida. A gente está falando de 8 anos de LGPD e 6 anos de ANPD. Então, é muito pouco, né, para esse status que ela já adquiriu. E ontem eu ouvi um número que me deixou impressionado. A gente já tem mais de 500 colaboradores na NPD. Então, é uma agência que tem ganhado corpo, tem ganhado infraestrutura, inclusive de pessoal, para atender a toda essa demanda aí de supervisão e fiscalização. Bom, e para a gente fechar, a gente fala muito, né, sobre como proteger os nossos dados, só que ao mesmo tempo a gente está entregando cada vez mais informações, né, em troca de conveniência, de personalização, e ferramentas cada vez mais inteligentes. Você acha que nós, como sociedade, a gente entende o valor dos dados que a gente está entregando e as consequências que esse uso pode ter no futuro, né? O que as pessoas, empresas que estão nos ouvindo, né, precisam começar a repensar hoje sobre a forma como usam, compartilham e protegem os seus dados? Eu acho que a gente avançou, Fernanda, mas eu acho que a gente ainda tem muitos passos para dar nessa direção, tá? Uhum. Eu brinco que, fazendo um paralelo, né, com a forma com que o cidadão europeu, por exemplo, que está acostumado, na Europa já existe uma tradição de leis gerais de proteção de dados pessoais há muito mais tempo, né? Então, por exemplo, o cidadão europeu, ele fica muito incomodado de dar o passaporte quando ele faz o check-in no hotel, de dar um dado de seguro social, qualquer coisa que ali pergunte algo ali da intimidade, da privacidade dele, causa um certo incômodo, tal, justamente porque existe uma cultura de proteção da intimidade, proteção da privacidade, do uso indevido da informação dele e tal. Aqui no Brasil, como a gente não tinha essa cultura histórica, e a gente, se a gente olha os rankings de uso de redes sociais, né, nós somos um país que a gente gosta, né, de compartilhar a nossa vida pessoal, onde a gente está indo, o que a gente está comendo, para onde a gente está viajando. Sim, aqueles memes que tem de criação, como você vai ser a sua filha, foto quando você era criança, e todo a gente não se preocupa, colocando as informações, foto ali, né? Aquilo está alimentando uma ferramenta, está treinando um algoritmo de biometria, de reconhecimento facial, e a gente nem sabe, porque a gente não se dá o trabalho de ler, e aí tem duas faces dessa moeda, né? A primeira a gente não vai parar para ler os termos e condições de uso. Só aceita, né? Uhum. E o segundo ponto os termos e condições de uso são muito chatos de ler. Tem muita linguagem jurídica, é muito chato, é muito pesado. E quando a gente olha a LGPD e a gente imagina qual que seria o cenário ideal desses termos e condições de uso? Cara, um vídeo curto de 30 segundos, 1 minuto, explicando em termos gerais o que a ferramenta vai fazer com os meus dados. Ia ser perfeito isso. Funciona muito mais do que um textão que um escritório de advogados fez que ninguém entende, ninguém lê. Né? Então, não atinge nem a finalidade,
do documento, né? Uhum. E, de novo, é aquela governança formal, a gente faz porque tem que ter, mas não atinge a finalidade que é conscientizar o usuário do meu aplicativo, da minha ferramenta, sobre o que eu estou fazendo com o dado dele. Então, eu acho que a gente precisa crescer em cultura, de um lado, e, do outro lado, as empresas também precisam se esforçar para serem mais didáticas na hora de explicar, né? O que elas fazem com os nossos dados. Perfeito. E eu acho que essa é uma relação de ganha-ganha, né? A LGPD, eu sempre reforço isso. Ela não veio proibir a utilização de nenhum tipo de dado pessoal, né? Na maioria dos casos, eu sempre falo para os clientes, a gente tem uma forma de fazer isso de maneira transparente, legítima e lícita, né? Só que tem um mapa de como fazer, tem um caminho de como fazer isso da maneira correta, sendo transparente, coletando o mínimo de dados possível, tendo governança, ferramentas de proteção desses dados, tem um jeito certo de fazer. Mas nós, como pessoas físicas, nós precisamos ser um pouco mais cautelosos e cuidadosos com os nossos dados também. Tem esse outro lado, mas isso é criação de cultura, leva tempo. Fica a dica aí para os nossos ouvintes. Carlos, queria te agradecer. Muito obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos, por ajudar a gente a entender melhor como que a LGPD se aplica, né, a todas essas mudanças que estamos vivendo com inteligência artificial. E fica o convite para você voltar, porque eu ainda tenho muitas outras perguntas. É um assunto que daria para a gente ficar aqui horas conversando. Fernanda, eu que agradeço. O convite já está aceito. Quando quiser marcar essa segunda rodada, é só avisar. Eu fico à disposição. Vamos agora para o giro de notícias. A inteligência artificial pode mudar o mercado de trabalho mais rápido do que muita gente imagina. E Bill Gates acaba de listar algumas das profissões que podem sentir primeiro esse impacto. Em um novo texto publicado em seu blog e também numa entrevista ao New York Times, o cofundador da Microsoft disse que os trabalhos de nível inicial e intermediário estão entre os mais ameaçados. Ele citou áreas como vendas, atendimento ao cliente e engenharia de software. E o alerta é especialmente importante para os profissionais mais jovens, já que muitas dessas funções servem justamente como porta de entrada para o mercado de trabalho. Gates não diz que essas profissões vão simplesmente desaparecer, mas que a inteligência artificial pode assumir uma parte cada vez maior das tarefas realizadas por esses profissionais. A expectativa é que o avanço da IA transforme o mercado de trabalho, exigindo que os trabalhadores desenvolvam novas habilidades para acompanhar essas mudanças. O novo dobrável da Xiaomi apareceu em imagens vazadas, e ele parece ter sido feito para bater de frente com a Samsung. As fotos do Xiaomi 18 Fold mostram um celular com um formato mais largo e baixo quando fechado, seguindo uma ideia parecida com a do Galaxy Z Fold 8. Quando aberto, o aparelho também teria uma tela interna mais horizontal, o que pode ser interessante para consumir vídeos e ler conteúdo. As imagens mostram ainda uma versão vermelha do celular, com 3 câmeras e flash de LED e um módulo horizontal na parte traseira. E o Xiaomi 18 Fold pode ter uma outra novidade importante. O celular deve estrear o X-Ring O3, nova geração do processador desenvolvido pela própria Xiaomi, produzido em processo de 3 nanômetros. Por enquanto, tudo isso ainda vem de vazamentos, mas as imagens reforçam a ideia de que a Xiaomi quer competir diretamente com a nova geração de dobráveis da Samsung. Depois de dias de vazamentos de GTA 6, a Rockstar finalmente quebrou o silêncio sobre o caso. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, a desenvolvedora reconheceu que criou uma distância com os fãs e pediu desculpas pela demora para divulgar novas informações sobre o jogo. A empresa também prometeu superar as expectativas dos jogadores em um momento em que a Rockstar está no centro de uma onda de vazamentos. Nos últimos dias, vídeos e outros arquivos atribuídos ao GTA 6 começaram a circular na internet, incluindo material que mostraria gameplay e até possíveis arquivos internos da Rockstar. A Take-Two, que é a dona da Rockstar, já tinha tomado medidas legais para tentar identificar o responsável pelos vazamentos. E o momento não poderia ser mais delicado, porque a Rockstar vai apresentar uma visão estendida de GTA 6 nessa quinta-feira, dia 27, com estreia temporária na Netflix e exibição posterior no YouTube. Agora, a expectativa é saber se essa nova geração vai conseguir surpreender os fãs mesmo depois de tudo que já apareceu na internet. Valeu, pessoal! O podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveita para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação e um comentário no seu aplicativo de podcast preferido. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por Marcelo Fischer e contou com reportagens de André Magalhães, João Melo e de Marcelo Fischer. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa é de Eric Teixeira.
Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais.